nós vamos consagrar esse tempo. Estamos reunidas no mesmo propósito para falar do amor de Deus e compartilhar a palavra que o Senhor ele tem colocado, né, em nossos corações. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz: onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, que ali ele estaria. Boa noite, minha querida levita, Keila Vina, seja bem-vinda. Nós te damos agora a oportunidade para que você venha, né, ser Amém. usada pelo Senhor nesse tempo, preparar a nossa terra, que é o nosso coração, para que possamos receber a palavra nessa noite. Seja bem-vindo e fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, mais uma noite maravilhosa na presença do Senhor, né? Que Deus possa usar a nossa preletora da noite, Cleide Valverde, para falar conosco. A irmã Deise já orou, foi uma bênção. E agora, como a irmã falou, vamos preparar a nossa terra para receber essa rica palavra do Senhor, né? Glória a Deus, vou preparar aqui, mas esse louvor não vai ser playback hoje, vamos cantar juntamente com o irmão, né? Porque essa música ela foi escolhida para falar conosco hoje e não importa a forma que ela vai ser tocada, mas ela vai falar conosco em nome de Jesus. Só um momento. A resposta é que Deus vivo de milagres. Vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer. Eu só sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tudo que o Senhor faz é perfeito, aleluia. Não há lugar. Não há lugar, aleluias. Não há lugar melhor que estar na presença do Senhor, aleluias. Que o ar que eu sinto, que o Senhor está, Ele está aqui nesta noite, aleluias. Só desse lugar. Medo perde a vez. Só neste lugar o medo perde a vez. Aleluias. E dá lugar à fé. Capaz de me levar. A paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende. Como é que a gente está de pé? As pessoas olham de fora e se perguntam, aleluias, como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer. Eu só sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oh, aleluias! Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que sinto, que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Ele está sempre aqui conosco, com a rosa de Saron, aleluias. Só desse lugar, só neste lugar. Medo perde a vez. Oh, glorioso Deus.
e dá lugar à fé, aleluias. A fé se te levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende, aleluias, porque como ainda está de pé, aleluias, só Jesus. Como eles conseguiram, aleluias, oh Deus, fala nesta noite. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, eu só sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oh Deus, a resposta é que nós vivemos de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, eu só sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oh, glorioso Deus! Eu só sei que vai ser perfeito esse culto. Aleluias! Porque Ele que fez, Ele que colocou no coração da Rosa de Sarão. Aleluias! E esse culto vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Glória a Deus, e assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, Deus é tremendo, eu não sei vocês, mas assim, o louvor, é uma arma espiritual tão forte, né? Ele quebra cadeias, ele começa a ir preparando a terra, né, para a palavra de Deus trazer um entendimento daquilo que Deus quer nessa noite. E nesse louvor, Deus me levou numa profundidade, numa lembrança de algumas experiências justamente com esse louvor. E ver como Deus, o Espírito Santo, ele prepara todas as coisas, né? Eu quero dizer para vocês que hoje Deus, ele tem uma resposta. Ele tem resposta às suas orações. Até mesmo orações que você já fez e que você não se lembra mais. Mas Deus, ele se lembra. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos. Então, se alegre hoje na presença do Senhor nesse momento, porque Deus, ele tem uma palavra que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai abrir nosso entendimento, para que a gente possa estar vivendo em nome de Jesus. Nessa época, tudo aquilo que Deus, aleluias, ele quer de nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está no livro de Isaías, no capítulo 25, a partir do versículo 1. Vamos deixar Deus, ele trabalhar, como a nossa levita mesmo falou aí. Não importa como vai ser, mas vai ser perfeito como tudo que ele faz. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Porque Deus é Deus de propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo para ser alcançado. E eu creio que as pessoas que estão reunidas hoje aqui, nesse momento, né? Tudo aquilo que Deus preparou, a vida de cada um. Deus, ele vai trabalhar no íntimo de cada um de nós. Então, esteja bem atenta, não se distraia, né, para que a gente possa aproveitar ao máximo aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Isaías 25, capítulo 25, versículo 1, que diz assim: O Senhor, ó Senhor, tu és meu Deus. Exaltar-te-ei, aleluias, e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidas com o mesmo propósito de ouvir a tua voz, Pai.
Meu Deus, fala conosco nessa noite. A terra já foi preparada, meu Pai, já foi arada, já foi limpa. Continua, Pai, falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa sondar nossas mentes e corações e visitar áreas que estão obscuras, que estão ocultas, que a gente não sabe, mas que nada passa, meu Pai. Em nome de Jesus, abatido a Ti, meu Pai. Que o Senhor é aquele que faz uma revista, que faz um exame minucioso, e que nessa noite o Senhor possa trazer à luz tudo aquilo que está em oculto, para que haja cura e libertação. Senhor Deus, nós consagramos nesse momento, Pai, consagramos a internet, repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, todo espírito maligno e imundo seja amarrado e seja acorrentado. Que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça e que o seu nome venha a ser tão somente engrandecido e glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Isaías 25, eu estou chegando aqui um pouco, que eu estou apertando os meus olhos, que eu estou com uma dificuldade para ler, né? Mas em nome de Jesus, que Deus me cure no decorrer dessa administração, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus. Nesse capítulo, né? Onde Isaías, ele fala de uma forma poética, ele relata tudo o que estava acontecendo com o povo de Israel. Fala de um tempo onde havia muita apostasia, havia muita iniquidade. Que é apostasia? Um esfriamento espiritual, onde as pessoas, elas queriam abraçar tudo, queriam viver tudo naquele momento. Você não pode abraçar dois corpos, não tem como. Você vai precisar ter que deixar um para segurar o outro. Então, a palavra de Deus, ela nos alerta de como, né, não somente naquela época, porque Isaías está relatando a época que ele estava vivendo, mas como a palavra de Deus é viva, trazendo para os nossos dias, é assim que muitos de nós vivemos. Claro, a nossa carne não quer orar, orar é gostoso. Não, não venha me dizer não, porque é uma batalha, é uma arma espiritual. Né? E muitas vezes que a gente é chamado para isso, para orar, nossa carne quer dormir, em momentos que Deus ele nos desperta na madrugada para que a gente venha usar essa arma, e aí o nosso corpo está cansado de tantas coisas, e a gente quer mesmo deixar, né, aquele momento não, e a gente vem com desculpas, quer dizer, não assumir uma situação, se isentar da culpa. Ah, Deus sabe, foi essa palavra que Satanás usou, né, para que Eva caísse na armadilha dele. Porque ele, quando perguntou a Eva, né, que falou com Eva, ele foi chegando de uma forma tão sucinta para poder seduzir, para que ela dissesse o como Deus tinha falado com ela. E ela disse: ah, não, nós podemos comer, né, de toda a árvore do jardim, mas essa daqui não pode ser tocada. Aí ele: ah, Deus sabe que se você fizer isso, você será como ele. Os seus olhos vão se abrir. E você vai ter o conhecimento da verdade. Olha só. Olha a palavra que ele usou. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nós costumamos achar palavras que sejam aconchegantes para que a gente possa dizer: não, Deus sabe que eu trabalho, Deus sabe que eu faço tanta coisa, Deus sabe como é a minha vida, Deus sabe. Deus sabe também que você foi chamado, mas que você tem rejeitado a voz do Senhor, porque é mais fácil a gente querer abraçar tudo, entregarmos nossa vida total para um relacionamento, para familiares, para situações. Queremos viver nossa vida na totalidade, esquecemos para que nós fomos chamados nesse tempo. Então, Isaías ali estava exercendo o chamado dele, porque havia toda essa situação de apostasia, esfriamento espiritual, e havia também muita iniquidade, um pecado onde havia muita depravação, muita prostituição, muita perversidade. E trazendo para os dias de hoje é isso. Isaías veio, o chamado de Isaías foi anunciar a vinda do Messias como juízo, como uma sentença. E Deus hoje, ele envia os servos dele para que a palavra dele possa ser ministrada, porque hoje não tem mais como a gente se isentar da culpa, da desculpa, procurar situações para que se adeque, para que nossa vida se adeque, né? A palavra de Deus, não, em nome de Jesus. Somos nós
E precisamos ter esse entendimento, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, aleluia, para dissipar todas as trevas. E hoje Deus, ele irá dissipar todas as trevas do nosso interior e vai arrancar toda a cegueira espiritual e vai transformar, aleluia, vai nos transformar naquilo que ele nos criou, em nome de Jesus. Nós somos criaturas feitas na totalidade, na imperfeição, e foi colocado em nós o DNA de Deus. Essa é a sua característica original. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós vamos perdendo, nós vamos ficando descaracterizados, perdendo os traços do Senhor com o nosso comportamento, nosso caráter foi alterado. Né? Em nome de Jesus, eu não me refiro à aparência física, que muitas vezes algumas pessoas, um dia eu já pensei, como será que Jesus parece? Será que Jesus é negro? Será que Jesus... em nome de Jesus. Ele está falando no sentimento, né? Naquilo que nós fomos criados para louvor da glória de Deus, para adorar ao Senhor. E aqui Isaías, ele relata, né? Ele fala que o Senhor, ele começa nesse cântico dessa forma poética, né? Na composição de versos líricos, de poemas, ele começa a falar, ó Senhor, tu és Deus. Ele está falando, tu és o Todo-Poderoso, aleluia, és o Criador do Universo. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome. E eu falo com admiração, eu estou aqui para glorificar, para te render graças. Isso é o louvor. Foi como nós começamos a nossa noite, né? Com uma querida, o chamado dela é esse, é louvar, é falar dessa forma poética, aleluias, é falar dessa forma, nessa junção de melodias, né? Falar do amor de Deus. Então, cada um, nossos corpos estão nos lugares que eles deveriam estar. E você precisa entender, nesse tempo, nesse lugar onde você está, como é que você tem que agir. Aleluias. E aqui, falando sobre toda essa situação, eu me lembrei quando esse louvor estava tocando, e foi justamente, né, o pastor Thales que ministrou no ministério ao qual eu pertencia, e foi assim. Eu me lembro que foi uma situação, né? Todo mundo, né? Você vê algo falando, que vai. E eu já gostava de ouvir esse louvor, né? Porque eu achava assim, eu mandava até para os meus amigos, outras pessoas que não tinham o hábito de ouvir, né? De escutar louvor, que muitas vezes, pela falta da ignorância, que assim acha uma caretice, e cada um tem um chamado, e o pastor tem um chamado de falar de uma forma, porque ele começa a expressar nos louvores tudo aquilo que ele viveu, né, de forma, e o Senhor vai dando aqueles louvores. E aí eu fui, o Senhor falou poderosamente comigo, e quando eu saí dessa ministração, para quem não sabe, de muitas das minhas idas, de muita morada, eu estou aqui agora nesse lugar, é um lugar que é distante, que é afastado da cidade, do centro da cidade. É um interior, um município, um lugar pequeno, povoado pequeno. E aí tem uma restrição de horários para os ônibus. Eu nem ia falar sobre isso, mas o senhor, a minha querida, a nossa querida, ministrar esse louvor, o senhor trouxe, né? E se é para falar, vamos falar em nome de Jesus. E aí tinha os horários, e meu filho era pequeno, e onde eu ia, eu estava passando pelo processo de libertação, pelo processo onde eu estava sendo moída, e aí onde eu ia, eu pegava ele, nós fazíamos sacrifício, quando tinha culto, nós tínhamos que sair de um outro lugar, nós estávamos morando em outro lugar, tinha culto, eu tinha que acordar ele 5 horas da manhã, ali ele já entrava para tomar um banho, para despertar, para nós irmos no outro bairro, no Porto da Barra. Nós estávamos morando na Cidade Baixa, e aí aconteceu uma situação que nós fomos preparados, com uma mala preparada para que de lá, depois dessa administração, nós fôssemos para uma ilha. Nós íamos passar o final de semana nessa ilha, onde meu pai também mora, aleluia, Jesus. E aí, nós assistimos a administração, foi uma maravilha, o senhor falou muito comigo, me tocou.
E quando eu fui em se tratar de saber que era um lugar distante, eu havia preparado algo. Eu entreguei a minha oferta no altar e eu tinha preparado algo que era a condução para voltar para casa, por causa dos horários. E assim, eu não, desculpe, nós estávamos preparados para poder viajar. E como aconteceram algumas situações, né? Não aconteceram como eu previa. Eu havia combinado algo e a pessoa que deveria nos levar para esse lugar não foi. E foi uma frustração, porque eu coloquei minha confiança, aleluias, em homens e ali de pessoas. E essa pessoa não apareceu e o horário foi passando e ficando mais tarde. Antes disso, eu entreguei a minha oferta no altar e o dinheiro que eu tinha, né, por táxi, sempre, sabe aquela coisa de você deixar, não, se isso não der certo, eu tenho aqui o plano B. E o Senhor falou comigo, coloque esse valor no altar. E eu nem pestanei, sabe? Nem pensei duas vezes, eu tinha sido ministrada pelo louvor e ali eu chorava muito porque o Senhor estava visitando cada área na minha vida, me trazendo à memória tanta coisa, era uma ebulição de tanta situação. E aí eu falei, é Deus. E eu comecei a viver experiências porque assim, Deus, ele começou a me tratar nisso, nessa área, na parte financeira. Cada um tem, né, uma área que deve ser tratada. Deus, ele tem uma forma particular para tratar cada pessoa. E ele começou, porque Mamon era meu senhor. Eu gostava muito de dinheiro. Hoje eu vejo o dinheiro como meu servo. Ele tem que me servir. Ele é necessário, sim, né? Nós temos necessidades, mas ele não é meu senhor. O meu senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, é o poderoso de Israel, o Criador do universo. E aí o Senhor falou comigo, coloque no altar, e eu coloquei. E dali eu me vi no bairro da Pituba, tudo escuro, todo mundo já tinha saído. Quando eu vi algumas pessoas, tinha todo mundo indo embora num lugar distante, eu fiquei com meu filho, e o meu filho começou a sentir aquele ambiente, né? Escuro. E ele falou, mamãe, e agora? Mamãe, por que a gente está aqui? Eu falei, fica quieto, vem sair andando. Eu andei tanto que esse lugar era o final da Pituba, já próximo para chegar no Costa Azul, que eu andei já chegando em direção a. Eu estava na Manuel Dias, né? Fui andando, eu falei, parada, eu não posso ficar, eu tenho que tomar uma atitude. E fui andando, e ali meu coração acelerando, acelerando. E eu falei, Senhor, eu tinha um projeto de ir para um lugar, uma pessoa me buscar, e eu pensei, não, mas de qualquer forma, assim, não, eu tinha planos, né? Escape, plano B, até o plano C eu tinha. E aí tá, mas não foi nada que meu coração ficasse preso. Aí eu falei, se o Senhor disse, o diabo jamais ia falar ao meu ouvido, ei, pegue e coloque uma oferta no altar. Você acha que o Satanás vai querer que você coloque a oferta no altar? A oferta é você reconhecendo que o Senhor é Deus, que você confia nele. Aleluia, é um presente, a oferta significa um presente que você dá ao Senhor. E ali o Senhor me pediu e eu fiquei isso, Senhor. E meu filho ficava apavorado, já querendo chorar, e eu andando escuro, algumas pessoas caminhando, e ali eu vi um ponto de ônibus totalmente escuro. E sem contar que eu não tinha um centavo mais na mão, não tinha. E aí eu cheguei, o que eu tinha era uma carteira de passe que não tinha validade, mas que eu andava com aquela carteira no bolso. E aí eu cheguei e fiquei no ponto de ônibus, as pessoas foram embora, não tinha ninguém no ponto, tudo escuro. Era um ônibus, sabe, de interior, já assim, já caindo aos pedaços mesmo aqui, azul, eu me lembro disso, de uma empresa. E aí ele passou, aí eu falei, Jesus, só aqui, no horário, né? Daqui, cronológico, não tinha mais transporte para o interior. Eu já não podia mais ir para a ilha. E aí, para onde que eu iria? Eu tinha que ir para a casa da minha mãe, para o interior, porque eu estava morando em outro lugar. E ali, com aquela sacola, eu fiquei ali pensando e eu orando. E meu filho chorando e minhas lágrimas caindo. E eu andando, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor não vai permitir que nada nem ninguém nos toque. E estava tudo um breu, era tudo escuro, era treva, era escuridão mesmo, não tinha ninguém, literalmente. E daqui a pouco, algumas pessoas que ainda estavam andando, mas pessoas que moravam por ali perto, que ia tomar um outro rumo, ou que estava acompanhada, ia para um outro lugar. Ei, o que você está fazendo aí? Uma senhora passa. Eu falei,
Eu andei até chegar naquele ponto, eu estou aqui esperando, você vai para onde? Mas não tem mais nada, você vai para onde esse horário? Eu falei, eu não sei, Deus sabe. Que ônibus é que você vai pegar? E eu peguei e falei o nome do bairro, e ela falou, ela nem sabia o que era isso. E daqui a pouco vem, como se fosse um raio. E aí ela, ei, eu estava do outro lado, e eu corri com tudo com meu filho, e olhei. E eu cheguei ali na frente mesmo, e fiz assim. Gente, o ônibus veio em uma velocidade tão grande que o motorista parou, que o fundo do ônibus fez assim, inclinou. E ele parou, me joguei na frente, eu vim correndo para o lado e fui bem assim para frente para que ele, né, pudesse me ver, não tinha como deter aquele ônibus. Eu creio, foram as mãos do Senhor que fez com que aquele ônibus parasse. E quando aquele ônibus parou, eu entrei logo pela frente, fui entrando com tudo e disse boa noite. E aí peguei meu filho e sentei e fiquei ali. Não tinha ninguém naquele ônibus e o motorista, aí ele ainda estava assim impactado, que ele não estava entendendo como que ele parou naquele lugar. O ônibus tinha atrasado e veio com toda a velocidade que não tinha nem como, não tinha ninguém, nem dentro do ônibus, só tinha um motorista ou um cobrador. E eu entrei, boa noite, e ele chegou falando, e ele estava falando coisas que eu nem ouvia, e eu só estava ali agarrando meu filho, dizendo, obrigada, Senhor, Senhor, tu és fiel, tu és fiel, tu és maravilhoso, e eu falava assim, e meu filho já adormecendo, pequeno nos meus braços, e eu, obrigada, Senhor, tu és fiel, e o motorista falando toda coisa. Quando eu fui descer, eu sei que esse ônibus chegou menos de 20 minutos aqui no interior. Gente, Deus, milagre não se explica, você tem que viver. E quando eu desci me tremendo, tudo escuro, e eu vim com meu filho, ei, acorda para que ele pudesse caminhar. E aí que eu fui ouvir, o homem ainda entra, tipo assim, uma cara de pau, e não sei o quê. Ele falou tantas coisas. Depois que eu desci, que eu fui entender que eu entrei, eu não paguei a passagem, eu dei boa noite, Deus te abençoe, e ali fiquei e eu não estava conseguindo. Veja como Deus faz, os meus ouvidos foram tapados para que aquilo, e ele foi ali resmungando de outra coisa, ele não entendeu o que aconteceu, né? Ele foi ali, ele recebeu uma ordem para que ele pudesse parar. Mas o que que Deus, o que que eu quero dizer com vocês? Que Deus estava dizendo assim comigo, olha, você precisa estar de milagre, você precisa ouvir a minha voz e obedecer, para que você possa viver experiências comigo. E depois daquele momento, eu já tinha vivido outros tipos de experiência, mas com essa. E eu fiquei, e meu filho disse, mamãe, eu não quero mais ir para aquele lugar, porque ele sentiu tanto medo. Eu falei, fique em paz, porque Deus, ele estava conosco, aconteceu algo com você. E sempre ele dizia, mamãe, só não quero ir para aquele lugar, a gente vai para a igreja, mas naquele lugar não, porque ele ficou com muito medo. Mas o que eu quero te dizer é que Deus hoje, ele está dizendo, ele está nos convidando para viver uma experiência profunda com ele. Eu não sei de qual é a forma que ele vai fazer com você, né? Às vezes você pode achar, ah, a irmã está contando isso, é uma bobagem, como é que a pessoa faz? Ah, eu já dei tanta coisa para Deus, quanto você acha que vale sua vida? Eu vou te dizer, ah, não sei quanto, você tem um preço? Eu vou dizer o preço que vale a minha e a sua vida. Vale o sangue do Filho de Deus. Aquele que não tem pecado, mas morreu por uma raça miserável. Essa raça, a que Isaías está falando aqui agora, uma raça depravada, que somos nós, perversa, que somos nós que vivemos nessa iniquidade, nesse pecado, que vivemos frio, dando tanta desculpa para não servir o Senhor, porque temos questões pessoais. Oh, Jesus, aleluias. E aí o Senhor me levou a tantas coisas, e eu não sabia hoje de manhã, quando eu acordei, pensei no louvor e disse, e pedi, né? E compartilhei com Keila, ó, esse louvor tal. E assim, não sabia disso, não pensei nesse momento, nem pensei de forma alguma. O Senhor trouxe essa revelação aqui para que eu falasse sobre isso, porque Ele está convidando, né? Ele quer que a gente retire toda a malícia. Não é isso, você já viu que, tipo assim, você tem algo, né? Então, falar de dinheiro agora. Você tem um certo valor, aí não dá para você fazer nada, você vai continuar no mesmo perrengue de todo mês. Aí, quando você é chamado para um desafio, você fica, não, mas aí eu vou deixar disso aqui, aquilo não vai resolver sua vida, e você começa novamente num ciclo vicioso. E o Senhor, ele trabalhou muito comigo assim, em entregas, onde eu pude viver maravilhas do Senhor. Mas o que Deus quer que você entregue hoje é tudo aquilo que aprisiona a sua alma, dores que foram causando cárceres na sua alma, porque Deus hoje ele vai trazer à luz tudo aquilo que está em trevas, em nome de Jesus. E a palavra, né?
Essa palavra de regenerar é o que Deus quer, trazer vida novamente àquilo, né, que estava morto, porque o Senhor veio para trazer essa regeneração na raça humana. Houve uma ruptura através da desobediência, nos afastamos de Deus, criou um espaço, o diabo entrou, Satanás, um inimigo das nossas almas, e aí nós vivemos agora em um mundo desse, onde vivemos pela consciência do pecado dos olhos, somos atraídos pelos olhos, olhamos para a aparência, trazemos tanto idolatria, substituímos Deus por pessoas, situações, relacionamento, coisas. E Deus está dizendo: eu estou te convidando para viver uma vida de experiências comigo. Experiências profundas, porque eu tenho tanta coisa para revelar, eu quero trazer cura, eu quero trazer libertação, mas você precisa tomar uma posição. E tem coisas que a gente vai dizendo: ah, não, isso é bobagem, através disso Deus, ele tem um tratamento. Ele tem um tratamento e é da forma dele, em nome de Jesus. A iniquidade, um pecado contrário à moral, era isso, povo depravado, fazendo sexo de toda maneira, quebrando, né, princípios espirituais, e um povo que conhecia a palavra de Deus. Hoje, nós temos vários veículos para que possamos ouvir a palavra de Deus. Ninguém hoje está, né, dizer, ah, não, o tempo da ignorância não, é um tempo de escolha, de você tomar uma decisão, porque Deus hoje ele está nos convidando para que a gente venha viver com Ele. Experiências profundas, aleluia. E a primeira coisa que Satanás faz conosco, sabe o que é? Descaracterização. Ele vai arrancando pedaços, aleluia. Como foi que Deus nos fez? A sua imagem e semelhança, no nosso caráter, aleluia, no nosso sentimento. E Satanás começa a descaracterizar. Eva ali, né, começou a ser seduzida por ele e acabou entregando a ele, dizendo que Deus tinha falado. E ele pegou aquela própria situação e usou contra ela, porque ele viu a fragilidade. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, aquilo que você tem, né, guardado como tesouro, que você tem guardado, você tem colocado o seu coração, é o seu tesouro. Muitas vezes a gente fala, ah, eu amo o Senhor, né, eu declaro, glória a Deus, aleluias, mas na hora de você tomar uma atitude, como é que você representa isso? Como é o seu amor? O amor é uma escolha, é uma decisão. E Deus ele está nos chamando hoje para essa escolha. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus ele tem tantas coisas para fazer através de nossas vidas, né? Em nome de Jesus. E Deus ele me trouxe à memória uma mulher que tem uma história de vida como nós. Cada um de nós tem uma história de vida. E ele me levou a Ruth, no capítulo 1, versículo 6. E respondeu, porém, Ruth: não me incites a que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali eu pousarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira, uma mulher, né, que era descendente e que era moabita, tinha uma história de vida, cargas espirituais. E Ruth se encontra com Noemi, uma mulher que fazia parte do povo de Deus, mas que saiu da sua terra para habitar numa terra estranha, e estava ali vivendo como estrangeiro. A sua família saiu de Belém e foi para Moabe. E lá, os seus filhos, também que estavam lá, se envolveram com as moabitas, e ali eles tiveram, né? Eles casaram e viveram com aquelas mulheres naquele lugar. E a história toda, só para chegar no contexto da história dessas mulheres, elas tiveram essas vidas, Noemi se tornou viúva, essas mulheres também, elas ficaram viúvas porque os seus cônjuges, eles morreram nessa terra estrangeira, e fica uma mulher que se chamava Noemi, com essas duas noras. E uma mulher, naquele tempo, uma mulher viúva, era uma mulher desprezada, que ali já era o fim para ela. Né? Ela não tinha como se sustentar, a não ser que houvesse, aleluias, um resgatador, alguém que pudesse as redimir. E quem o Senhor enviou para nos redimir? Jesus Cristo.
é o nosso Redentor, que nos redimiu do pecado e traz hoje uma nova vida e uma vida em abundância para nós. Em abundância para nós. E ali Ruth veio para a família de Noemi com toda a carga espiritual, através de uma atitude, né? O Senhor já havia dito que não era para o povo de Deus se misturar. E eles se misturaram, eles começaram a quebrar princípio. O marido saiu, aleluia, Jesus, da terra que não era para sair. Foram muitas situações criadas, leva a sua família, chega lá à morte, porque havia um espaço para que Satanás tocasse na família dele. Havia uma ruptura, porque ele rompeu os princípios espirituais, ele começou a quebrar as leis espirituais, e por isso Satanás teve habilitação. Através da rebeldia, da desobediência, como houve com Eva. Aleluia, Jesus. E aí Ruth entra nessa família. E o Senhor, né, havia muitas coisas preparadas, mas Ruth, ela decidiu. Isso aqui fala quando Ruth respondeu, porém Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe. Ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Existia também Orfa fez a escolha dela, mas Ruth não deixou. Né? Ela não sabia que aquele momento, aquela decisão que ela tomou, ia mudar toda a história da sua vida. E eu quero te dizer que a decisão que você tomar hoje vai mudar toda a história da sua vida. E essa decisão vai impactar na sua família, porque a obra que o Senhor tem para fazer, ela é tremenda, em nome de Jesus. E ali Ruth, ela escolhe seguir, porque depois de tanta decepção, de tanta dor e amargura que havia no coração de Noemi, ela resolve voltar para o lugar, para a terra de Belém, que era a terra chamada Casa do Pão. E quem é o pão da vida, aleluias, é Jesus. E o que a alma de Noemi precisava ser alimentado para retirar aquela amargura, ela se alimentar do pão da vida. E veja que a palavra de Deus, ele traz a revelação e vai se juntando como quebra-cabeça, porque esse é o tesouro escondido que Deus tem para nós. A revelação da sua palavra, a sua cura está nesse lugar, está em Jesus, está em nós sermos alimentados por essa verdade que é o Senhor Jesus. E ali, mais profundo ainda, a revelação, né? Porque Satanás, ele quer nos descaracterizar, ele quer que a gente perca essa característica. E a gente vai falar sobre esse poder, sobre a força que a escolha tem. O poder, a escolha, a decisão. E eu vejo aqui 3 pessoas, né? O Senhor foi me ministrando, falando, o marido, né? Elimeleque, o marido de Noemi, que tomou uma decisão de sair da terra onde ele era alimentado pelo pão, para ir viver numa terra estrangeira, como uma pessoa que não pertencia àquele povo. Outra decisão, Noemi decidiu voltar para Belém. Outra decisão diferente, Ruth, uma mulher que era estrangeira, que tinha a sua cultura estabelecida, né, que foi criada, a sua origem daquele lugar de idolatria. Idolatria é a substituição do Deus Todo-Poderoso por coisas, pessoas, não só imagem, mas idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser um relacionamento, pode ser filho, pode ser coisas, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa, gente. É uma idolatria, é a substituição de Deus. É você negar, é você substituir, é você rejeitar. E aí eu vejo 3 pessoas, e Orfa, que preferiu ficar naquele lugar de morte espiritual, de idolatria, porque Orfa conviveu com uma mulher de Deus, né? Ela conviveu com uma mulher de Deus. E ali ela ouvia falar da palavra de Deus. Mas ela tomou uma decisão de voltar para o lugar de cárcere, de prisões espirituais. E é isso que eu quero te falar. Deus, ele deu uma oportunidade para que aquela mulher que era idólatra pertencesse a uma família que tinha princípios espirituais, apesar do pai ter quebrado um princípio espiritual, aleluia. E olha só como a maldição vem, o pai quebra princípio e toda essa maldição alcança a sua descendência, porque os seus filhos morreram naquele lugar de idolatria. Escolha.
A escolha de Elimeleque trouxe morte para a sua descendência, para os seus filhos, porque ele tinha 2 filhos, e os únicos filhos que ele tinha morreu. A nossa decisão hoje pode trazer vida para a nossa descendência ou morte. Você hoje pode escolher ficar no lugar de idolatria, de substituição de Deus, ou tomar a decisão de fazer uma aliança e deixar o passado de morte para trás. Essa foi a decisão de Ruth. Ela fez uma aliança. Ela não tinha nem profundidade, aleluia, Jesus, da decisão que ela estava tomando, porque a partir daquela decisão, muitas coisas iam ser mudadas na vida dela. Ela estava assumindo um compromisso com Deus. Quando ela disse assim, ó, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você repousar, eu repousarei. Eu estou aqui, eu não vou te deixar, não adianta. Eu quero viver, porque Noemi estava dizendo para ela, você está habituada a outras coisas aqui, eu vou para outro lugar, lá não é assim, não. Ela, não, o seu povo será o meu povo. Ela estava dizendo, eu já estou decidida, eu estou aqui disposta, eu vou entregar a minha vida o Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que você fala, porque eu quero viver o novo. Eu quero viver o sobrenatural. Sair de uma vida superficial para viver o sobrenatural. Viver de glória em glória, viver milagres. Gente, eu já vivi tanto milagre, eu sou o milagre do Senhor. Eu já tive cura, cura em primeiro lugar na minha alma, cura no meu físico. E até hoje o Senhor vem curando, vem me tratando, vem me libertando, porque Ele disse que a obra dele, aleluias, é diária, até que se torne um dia perfeito. O Senhor continua trabalhando em nós, mas a partir de uma decisão, de uma escolha. E o Senhor ainda mais profundo, trazendo a revelação da palavra dele. Ele me falou que o resultado, né? Quando nós plantamos uma semente, se você planta a mesma semente, o resultado vai ser igual. Mas se você faz uma diversificação, planta uma semente diferente, seu resultado vai ser diferente. Se você continua agindo da mesma forma, né? Eu não sei aquilo que te trouxe mágoa, angústia, que tem aprisionado sua alma, talvez situações que a sua memória não quer lembrar, porque são áreas que traz dores. Mas hoje Deus, nós falamos sobre isso a semana passada, e Deus vai trazendo mais a profundidade, mas Deus quer trazer a memória. Áreas da sua vida para que seja desligado no mundo espiritual. E hoje, eu estava sendo ministrada também, o Espírito Santo é tão maravilhoso que Deus me deu essa palavra, e eu fui para um culto onde a bispa ministrou sobre esses cáceres, a gente já está nessa campanha, e Deus já vem trazendo a revelação, e ela usou como exemplo, sabe? Quando você tem um impedimento, né? Quando você está com o seu nome protestado. Eu falei sobre isso na semana passada, viu como Deus vai trabalhando, né? Você está com o seu nome protestado, e ali você vai, busca no SPC Serasa, e aí não aparece nada, você pensa que está tudo beleza. Mas quando há uma busca mais, né, detalhada, uma varredura minuciosa, que começa a pegar cada detalhe, cada situação, o Banco Central, aleluia, tem essa capacidade, aleluia, tem essa autoridade para fazer essa varredura. E ele traz aquilo, te mostra algo que você nem sabia que existia isso, meu Deus. E ela usou um exemplo até de uma empresa que nem existe mais, bastante conhecida. E eu lembrei disso, é verdade, quando ela estava ministrando, o Senhor trouxe uma situação onde a minha memória não queria lembrar. Eu já falei muitas coisas tenebrosas da minha vida nesse tempo que a gente vem, né, compartilhando a palavra de Deus, mas a cada dia, quando eu penso que acabou, é um filme de terror mesmo, mas aqueles filme punk, filme de terror, sabe? Aqueles filmes sangüentos, e que você fica todo naquele suspenso, que você não sabe nem qual é a próxima cena que virá. E eu falei, pai, ainda tem mais? É porque eu costumo dizer, Senhor, bateu um mix de tudo que era, né? Do inferno, de demônios, de castas. Gente, eu falo para vocês assim como uma pessoa que é liberta em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Algumas pessoas podem olhar para mim e falar, essa mulher aí está falando da palavra de Deus? É essa mulher mesmo, que Deus tirou do império das trevas e transportou para o reino do teu amor. Do amor de Deus, esse amor imensurável, que a gente não tem noção, esse amor que limpa, que trata, que cura, que liberta, faz com que a gente seja alimentada para que outras vidas possam ser alimentadas. E ali o Senhor me levou, aleluias, de um texto
de Gênesis. Gente, é muito profundo. Eu não sei se vocês estão nessa dimensão, mas eu quero passar para vocês aquilo que Deus, aleluias, ele, né, está me ministrando, porque eu sei que tem cura, que tem libertação. Em nome de Jesus. Eu serei breve. 19. Meu Deus, em nome de Jesus. Mas eu vou falar só o contexto, porque eu não lembro muito bem onde está. É Gênesis, creio que é Gênesis 19, né? Que fala, sabe? Eu vou falar no contexto e vocês vão lembrar, em nome de Jesus. Tá bom? Gênesis 19, 30. Oh, glória, Jesus é lindo, é maravilhoso. Vai ser rápido, mas eu quero falar, para que vocês entendam aquilo que Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Gênesis 19, 30. Que Deus, Jesus é lindo, gente. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus tem cura, Deus tem libertação. Deus vai fazer uma varredura, sabe, como um banco central, que tem essa autoridade, mas só Jesus tem para vasculhar o nosso oculto, áreas que ninguém pode ir. Em nome de Jesus, só Ele, porque Ele disse, porque eu, Senhor, é quem esquadrinha o coração do homem. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele é fiel. Olha só, Gênesis 19, 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele. Porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Ló, depois de tanta situação, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, aleluia, Jesus. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da depravação, por causa do pecado da iniquidade, por causa do esfriamento espiritual. Era tanta situação, era tanta depravação. E Ló, que era um pastor, foi parar naquele lugar, e ali está vivendo naquele lugar, e ali a sua mulher não conseguiu tirar o seu coração, onde está o seu coração, está o seu tesouro, a palavra. E quando ela olha para trás, ela não quis deixar a vida material, aquelas coisas do mundo. E ali ela ficou, naquele lugar. E Sodoma e Gomorra foi destruído, e Ló saiu. E para onde ele foi com suas duas filhas? Para a caverna. E caverna é um lugar escuro, frio. E a palavra de Deus, aleluia, diz: então a primogênita, misericórdia, disse a menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em sua vida conservemos a descendência de seu pai. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra. Olha só qual era a origem de Ruth. Ló, ele se deitou com as suas duas filhas. Isso é chamado incesto. Relações sexuais consanguíneas, que significa pessoas do mesmo tipo sanguíneo. Ele se deitou, cometeu incesto. Olha onde o lugar que ele correu para brigar, para morar, levou ele. Ele bebeu tanto, ele perdeu a noção, e ali ele teve relação sexual com as filhas. E isso criou cadeias, sucessões que vieram de cárceres, onde ali Ruth era essa mulher que fazia parte dessa descendência de Ló. Veio esse povo moabita. E às vezes a gente não sabe, né, o que aconteceu nas gerações passadas. Então Deus, ele está nos trazendo agora, nesse tempo, para que nós, né, venhamos orar, para que Deus venha perdoar pessoas que nos feriram, que deveriam nos proteger da nossa família. E aqui é uma situação bem grave, gente. Porque aqui foi o pai que cometeu esse abuso, que usou de sua autoridade, do seu poder, né, para violar. Não nesse caso, porque esse homem estava ali embriagado e tal, eu falo que ele, com o seu poder, com a sua autoridade, eu falo que a figura que deveria proteger, feriu, abusou. E quantas pessoas já passaram por tantos tipos de abuso? Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe à memória isso.
e me trouxe uma situação tão terrível. Em nome de Jesus, uma lembrança onde minha memória, onde eu não conseguia, né, lembrar assim de certas fases da minha vida. E havia uma tristeza na minha alma. Pessoas que até frequentavam o nosso lar, pessoas que eram pessoas conhecidas, que tinham acesso, mas pessoas que feriram, pessoas que deveriam proteger, pessoas que os nossos pais, a nossa família abriram a casa e colocaram lá, que criaram marcas que ficaram impressas na nossa alma, que trouxeram tanta dor, tanto cárcere, mas hoje Deus, ele vai fazer, eu não sei nesse momento, no decorrer da noite, na madrugada, ele vai te dar sonhos, né? Ele vai trazer à luz a revelação de Deus. Ele traz à luz aquilo que está em oculto, para que haja cura, para que haja libertação. E tem situações de nossas vidas que verdadeiramente a gente não quer lembrar, mas é preciso para que haja esse desligamento no mundo espiritual. E quando, né, a pastora falou sobre essa varredura, sobre aquele que tem poder, falando sobre, né, sobre chegar nessa parte do banco que tem essa autoridade, né, que tem esse poder para fazer essa varredura dessa forma, para encontrar fragmentos que foram deixados, mesmo que essa situação não exista mais, não exista no mundo físico, mas no mundo espiritual existe uma ligação. Mas hoje Deus ele vai trazer a sua memória e vai ser desligado em nome de Jesus. E quando Deus trouxer a sua memória, eu não sei se nesse momento, porque Deus ele já trouxe a minha memória de situações. E hoje eu já orei, já foi desligado no mundo espiritual. E era uma tristeza oculta que me acompanhava. Uma vez o pastor orando e ele começou a orar em pouco tempo isso. Existem pessoas que têm tristeza que não sabem nem que existe. E muitas vezes eu sentia vontade de chorar, mas sabe que você está assim, e você não sabe nem por que você está chorando. E era uma tristeza oculta na minha alma, onde a minha alma estava espedaçada, fragmentada, de um momento da minha infância, que eu já não queria mais lembrar. Mas que Deus hoje, aleluias, Ele está colocando bálsamo, e com essa cura, essa libertação de situações, aleluias, em nossas vidas, Ele vai colocar na vida de cada um. Não sei se você vai lembrar nesse momento, mas eu creio que na madrugada Deus ele vai trazer a revelação, ele vai te mostrar. E nesse momento chore, se coloque diante do altar do Senhor, fale para o Senhor a dor, o medo, ainda Senhor, e continue orando e clamando, Senhor, traga a memória, porque tem coisas que a nossa mente ela quer apagar. Não significa que você vai reviver a dor, porque hoje eu não sinto mais dor, eu lembrei, mas foi tão somente para que fosse desligado, para que esses fragmentos fossem arrancados, e que a cura de Deus viesse, e que toda ligação, toda habilitação no mundo espiritual fosse desligada, e aí vem a sua descendência sofrendo situação, e você não sabe por quê, porque lá atrás você sofreu um abuso, você sofreu, aleluias, algo que deixou a sua alma enferma, e que até hoje impede que você venha caminhar em nome de Jesus. Mas Deus hoje ele está trazendo a luz. E ele vai trazer, não sei se nesse momento, mas em outro momento, ele vai trazer para que você entenda que sem ele nada podemos fazer. Ruth, ela teve um posicionamento. Ela não sabia que ali estava sendo muitas cadeias geracionais quebradas, porque Ruth casou-se com Boaz. Olha que aleluia, Jesus é lindo. E quem era Boaz? Filho de uma prostituta, Raabe. Eita, Jesus maravilhoso. E a Ruth, que era uma estrangeira, casa-se com Boaz, gera Obed, aleluia, Jesus. E de Obed gera Jessé, que de Jessé vem o maior rei de todos os tempos, o rei Davi, que de Davi vem, aleluias, vem o rei, o maior, o Senhor, raiz da tribo de Judá, Jesus Cristo. Olha só o que Deus fez.
Deus pegou pessoas destruídas e de uma geração, ele fez com que se envolvesse com outra geração. As gerações foram quebrando cadeias nessa geração. Toda habilitação do inferno, todo fragmento na sua alma será quebrado em nome de Jesus. E nossos filhos, eles não terão essa herança maligna, porque nossos filhos não foram gerados para calamidade. Nossos filhos foram gerados, aleluia, como herança de Deus, para fazer a diferença, para ser a restituição de nossa vida, de tudo aquilo que nós não servimos ao Senhor, nossos filhos serão essa restituição. E toda a cadeia será quebrada. Eu não sei qual é a área da sua vida. Essa foi a área que Deus trouxe à luz. Eu creio que não somente na minha vida, mas na vida de Deus, ele vai mostrar qual é a área. Se seja na área familiar, né, em nome de Jesus, se seja... Eu não sei qual é a área, mas Deus, ele hoje, ele está falando em especial nisso, né, de uma violência sexual, de um abuso, de dores que ainda está ali fragmentado na sua alma, mas que você não sabe, que você não quer lembrar, porque ele traz dor. Gente, a minha memória foi literalmente apagada, mas Deus, ele é aquele que traz à luz aquilo que está em trevas, para que essas trevas sejam dissipadas em nome do Senhor Jesus. No Salmo 90, 12, o salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias como se fosse o último, porque eu quero viver a plenitude do meu chamado. Deus está te chamando hoje para um novo tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de ser transformado. Ruth saiu de uma terra de idolatria, mas aquela passagem dela tinha um caminho a ser seguido. Ela saiu da terra de idolatria, passa pelo deserto, um lugar de provação, de adversidade, até chegar à terra do pão, aleluia, para ser alimentado pelo próprio Senhor, da palavra de Deus. E Deus, ele tem essa palavra que vai trazer cura, que vai trazer libertação. Feche seus olhos, vamos orar essa palavra, que todo cárcere na sua alma, que Deus hoje, ele faça uma varredura, porque a palavra de Deus diz assim: ei, eu é que sei que pensamento tenho acerca de cada um de vós. Pensamento de bem, o pensamento que Deus tem sobre mim e sobre você é bem, para dar um fim. As cadeias estão sendo quebradas hoje, todo o cárcere da alma, toda a tristeza oculta, você não sabe, muitas vezes a sua alma está em agonia, está em tristeza e você não sabe o porquê, mas Deus hoje, ele vai trazer a luz. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos orar essa palavra e que Deus continue trabalhando em nome de Jesus no íntimo de cada um. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite maravilhosa, pela tua palavra, Pai, que vem como espada cortante de dois gumes, Pai, em nome de Jesus, que discerne, meu Pai, em nome de Jesus, todas as coisas que separam a medula, a ossa, em nome de Jesus, alma, espírito. Meu Deus, mergulha agora no oculto, onde ninguém pode ir, no profundo, e tira das trevas, meu Pai, e traz para a luz situações, fase de nossas vidas, Pai, onde sofremos abusos, dores, para que todo esse fragmento que foi deixado no caminho, nesse meio de processo, venha a ser lançado por terra, venha a ser lançado no abismo, em nome de Jesus. Meu Pai, vem agora com o teu poder, trazendo à nossa memória situações de nossas vidas que a gente não quer lembrar, mas para que seja desligado no mundo espiritual, toda habilitação que ainda Satanás tem tido, e operado na nossa casa, na nossa família, que todo cárcere seja quebrado, Pai, em nome de Jesus, que todas as cadeias, em nome de Jesus, seja quebrado todos os grilhões, porque a sua palavra diz que o Senhor irá diante de nós, despedaçará os ferrolhos de ferro, os portões de bronze, as trincas, as trancas, e o Senhor disse que vai dar os tesouros escondidos. Ah, esse tesouro é a libertação, é a cura, que hoje o Senhor desça, meu Pai, em nome de Jesus, com essa cura, quebra os grilhões, desabilita Satanás, toda dor na alma, venha ser lançado por terra em nome de Jesus, e que seu bálsamo seja derramado, que haja cura, que haja libertação. Eu desligo no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda situação, toda violência que causou dor, em nome de Jesus, na área, meu Pai, sexual, em nome de Jesus, desliga agora tudo aquilo que tem trazido, meu Pai, essa raiz de iniquidade, depravação, caia por terra, em nome de Jesus, situações que muitas vezes a gente vê em nossa família que se repete, seja desligada agora no mundo espiritual, que haja o perdão, meu Pai, em nome de Jesus,
Eu perdoo, eu libero perdão, que agora você possa orar aí onde você está, liberando perdão em nome de Jesus a todos aqueles que te fizeram mal, em nome de Jesus, pela ignorância espiritual, por ter sido levado pelo sentimento de Satanás, por invés de proteger, ferir. Eu perdoo, meu Pai, todos aqueles que me fizeram mal, que abusaram, Pai, em nome de Jesus, da minha juventude, da minha inocência, que você possa agora desligar, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, de dor e de tristeza. Em nome de Jesus, nós desligamos no mundo espiritual e nós concedemos o perdão a todos aqueles que nos fizeram sofrer. Está desligado aqui na terra, está desligado no céu. Em nome de Jesus, porque a tua palavra que nos garante é o princípio criado pelo Senhor. O Senhor disse, meu Pai, que tudo aquilo que nós, estando em ti, pedisse ao Senhor, clamasse ao Senhor, desligasse, porque tudo começa aqui na terra, a partir de um posicionamento, de deixar o pecado, escolher uma nova vida, de ter essa escolha, de viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que seja desligado, em nome de Jesus. Está desligado aqui na terra, está desligado nos céus. Eu oro também por pedidos que foram colocados, meu Pai, nesse grupo. Oro pela saúde de Dona Meire, que toda raiz de enfermidade venha a ser arrancada. Se for uma enfermidade gerada, meu Pai, em nome de Jesus, nessas cadeias, meu Pai, em nome de Jesus, uma maldição hereditária que seja quebrada agora, que toda habilitação do inferno venha cair por terra, em nome de Jesus, que ela seja visitada com cura, e que todos que estão nesse lugar, meu Pai, sejam também visitados, porque suas bênçãos nos enriquecem, não acrescentadores. Eu oro pelos que oram e clamam pela libertação da família, de entendimento, meu Pai, para que a gente continue orando de forma certa, meu Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa ir nessa raiz, meu Pai, do pecado e arrancar, meu Pai, essa malignidade, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, meu Pai, para que casamentos sejam reatados, para que toda dor, em nome de Jesus, venha a ser cessada, para que o Senhor traga restauração de relacionamentos, meu Pai, que faça nova todas as coisas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por nossos filhos, para que verdadeiramente eles venham te servir, porque a tua palavra diz, ensina os seus filhos o caminho que eles devem andar, para que eles não se percam. Nós vamos ensinar nossos filhos, mas como ali, nós estamos falando sobre escolha. A escolha é de cada um, porque nós não podemos salvar nossos filhos. Aleluias, meu Deus, em nome de Jesus. Mas nós podemos ensinar o caminho. Que sejamos como tocha de fogo no lugar onde nós estamos, na nossa casa, para que a gente tenha um olhar espiritual, para ver onde tem uma habilitação de Satanás, onde o pecado que tem se repetido, gerações, vícios de álcool, de drogas, seja quebrado agora. Toda habilitação do inferno, em nome de Jesus, venha cair por terra. Pessoas que têm problema com vício de álcool, seja quebrado agora. Que o Senhor visite cada geração onde isso foi habilitado. Ruth era bisavó, aleluias, meu Deus, do rei Davi. E o rei Davi tinha problema na área sexual, porque ali ele teve relação com Betseba. E ali ele matou um homem, ele teve um filho no pecado, o filho dele também, a sua descendência sofreu, porque o primeiro filho dele foi morto. Mas Deus trouxe a restituição através da vida de Salomão, que tornou Salomão rei. Mas que hoje o Senhor possa trazer, em nome de Jesus, a restituição, a restauração em cada área que nós sofremos, em nome de Jesus. Nós oramos essa palavra, oramos em concordância e ligamos essa palavra aqui na terra, está ligada nos céus. Aplaudam o Rei da Glória, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade e de toda a exaltação. Só o Senhor é Deus. Amém? Se você foi abençoado por essa palavra, deixe aqui o seu gostei. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para que você receba mensagens vindas do céu e que você possa ser uma ferramenta do Senhor usada nesse tempo para que vidas, a palavra de Deus, ela quebrou cárceres. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E para que outras pessoas possam ser alimentadas por essa palavra. Em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir para que a nossa levita não se preocupe com o horário. O Espírito Santo está trabalhando. Para que a nossa levita louve, para que Deus continue trabalhando no oculto e no profundo.
Em nome de Jesus, será alguns minutos, mas que fará uma diferença muito grande em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos deixar o Senhor Amém. completar a obra, em nome de Jesus. A palavra foi direcionada à cura. Deus colocou esse louvor da Cassiane no meu coração e eu vou louvar aqui para que nós seja edificados na nossa vida. Essa música, esse hino é muito espiritual, é um hino assim que eu sou apaixonado. Aleluia, Jesus. A cura. Eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. Os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Aleluias! Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Aleluias! Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. Oh Deus, eu quero mergulhar nos rios do Espírito, entrar na dimensão do sobrenatural. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. E aquilo que se fez deserto em mim florescerá. E a terra seca em mim se faz manancial. Os poços e os vales dentro do meu coração, cheios de águas vivas, para sempre serão. A cura logo vem, não há como impedir. Os rios do Espírito estão passando por aqui. A nuvem da unção repousa sobre nós. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Aleluias! Vamos lá! Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção
de Deus. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Oh, glorioso Deus! A cura logo vem, não há como impedir, Senhor, porque o rio do seu Espírito está passando na vida das suas filhas nesta noite, Deus, aleluias. A cura, a unção repousa sobre nós, oh Deus. É hoje o dia de romper, não há como impedir. Hoje é dia de romper. E eu recebo a unção de Deus. Aleluias. Essa noite a gente rompeu, aleluias. A gente venceu. Cadeias foram quebradas. Houve cura, libertação, aleluias. Unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. Receba a unção do Senhor nesta noite. Receba a cura. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, né? Jesus é lindo. Eu quero te dizer que quem nós somos, 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É quem nós somos. Amém. Não deixe o inimigo te descaracterizar, né? Deus abençoe e que tenhamos uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos